Muitos judeus se tornaram cristãos e começaram, no bom sentido da palavra, a invadir as igrejas que existiam em Jerusalém, Antioquia e em todas as partes onde o evangelho já tinha sido anunciado. Na verdade, não era um fenômeno desconhecido dos apóstolos, dos próprios judeus, porque quando nós olhamos para o judaísmo e todo o Antigo Testamento, os judeus eles sempre foram muito bem-vindos. A questão é que quando se fala de judaísmo, era preciso então essa nova comunidade passar por todos os rituais da lei de Moisés. A partir deste momento, os gentios se tornavam prosélitos. Mas o ponto de atenção, quando se trata de igreja, é que os gentios eles não necessitariam fazer parte de uma comunidade judaica, se circuncidar, guardar o sábado e cumprir todos os rituais da lei de Moisés. Primeiro porque os próprios judeus que tinham abraçado a fé em Cristo estavam desobrigados de todos esses mandamentos e rituais. Mas, obviamente, eles estavam ainda se acostumando com essa nova ideia de não guardar o sábado, de não precisar circuncidar os filhos, entre outros detalhes dos 613 mandamentos que Deus deu a Moisés. Mas a grande questão era como então receber essa nova comunidade, os gentios que estavam chegando. Eles deveriam se comportar como judeus? Se não, como deveriam então se comportar? Qual era a maneira que agradaria ao Senhor? Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós encontramos o primeiro grande concílio, a primeira grande reunião para resolver esses problemas. Aqui tudo indica, a segunda viagem missionária começa com uma necessidade dos apóstolos voltarem às igrejas que foram abertas na primeira viagem de Barnabé e Saulo para informar o que os anciãos em Jerusalém decidiram, como então os gentios deveriam ser tratados. Parece que foi tudo muito fácil, mas a verdade não foi. Houve muitos problemas, discussões, e com isso então nós temos a carta de Paulo aos Gálatas, que foi escrita para resolver estes e outros problemas. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A primeira lição do terceiro trimestre de 2025 tem por tema Gálatas, a carta da liberdade cristã. Isso mesmo, senhoras e senhores, nós começamos o terceiro trimestre. Vamos mergulhar em um tema sensacional. O tema da revista é A Liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Eu estou em minhas mãos com a revista dos jovens e eu tenho certeza que você também já tem uma aí. Quero lhe dar as boas-vindas. Eu sou o pastor Lucas Gomes e como você já deve estar acostumado, mas com outro tema, com outro público, que são os adultos, toda semana a proposta será trazer um convidado para conversar comigo sobre a lição. Então aqui nós temos a intenção de se aprofundar em cada um dos tópicos. Então eu peço a você que já esteja com caneta, papel, a sua Bíblia, e eu tenho certeza que antes de terminar esse trimestre, um caderno de 10 matérias aí vai ser pouco do tanto que você terá para anotar. Quero lembrar que este programa é um oferecimento do Instituto Queires. Neste instituto você encontra cursos para especialização em teologia como oratória, interpretação bíblica, cartas paulinas, capelania, grego, hebraico e um curso novo de formação e capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical. Então, se você que está acompanhando neste momento este podcast é professor ou deseja se tornar um professor, este é um curso indicado para você. Na sua tela aparece um QR Code. Por favor, mire a sua câmera e você terá acesso ao site com mais informações, ou na descrição deste vídeo um link para você já ter o seu atendimento, informações de dias, valores. Eu quero somente adiantar que você pode estudar presencialmente e também online.
Talvez a notícia mais importante é que você não precisa ter um curso teológico para estudar no Instituto Queires em quaisquer das suas especializações. Mesmo você que nunca fez teologia, pode sim adquirir um curso e ser abençoado. Bom, nesse momento eu quero apresentar a você o meu convidado. Eu já quero adiantar que ele é uma pessoa extremamente difícil e eu tive que vir até ele. Olha só. Não, depois a gente conta o segredo, por que ele veio aqui. Depois vocês vão ficar sabendo por que eu tive que vir até ele. Mas eu quero já adiantar que é um amigo, é uma pessoa que Deus nos apresentou há muitos anos e de lá para cá temos estreitado o relacionamento. Já me abençoou muito e agora através do podcast tive aí a oportunidade também de abençoá-lo, olha que coisa. Então, nessa mistura, quem vai ganhar é vocês. Ele é pastor, pregador também, professor de teologia, psicanalista e marido da Jaque, que é o mais importante aqui, e um monte de coisa que, se ele se sentir à vontade, vai falar para nós, tá bom? O chamei porque ele tem uma identificação muito grande com os jovens, talvez você já o conheça, porque ele é pastor na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, serve a Cristo na sede do setor da Lapa, setor 3, e é coordenador da UMADEB Regional Norte. Comigo e com vocês, senhoras e senhores, pastor Uri Barros. Olá, gente, Deus abençoe, obrigado. Obrigado primeiro, Lucas, pela oportunidade de, mais uma vez, a gente tentar gravar essa lição. E eu vou explicar para vocês. Estou olhando ali, ó. Tá gravando, né? Tá gravando. Vou até me aproximar, tô vendo ali, REC. Tá funcionando. A gente gravou a primeira aula, né? E a gente tá até revendo aqui, mas a gente descobriu, depois de 40 minutos, depois de 40 minutos. Que a câmera não estava gravando. Então a gente voltou. São coisas mínimas que eu não sei nem por que ele está falando aqui. Mas é sempre um prazer recebê-lo aqui em casa. A gente preparou o ambiente. Eu estou achando que a gente pode fazer os próximos aqui. Porque aqui a gente tem biscoito de canela. Que maravilha. Tem laranjinha, né? E depois a gente vai tomar um chocolate quente, que eu acho que vale a pena, né? Gente, é um prazer estar aqui na gravação desse podcast, Lição dos Jovens, que inclusive os jovens da Lapa vão receber também esse link aí para tirar algumas dúvidas. Prazer imenso estar com vocês. Lucas é um amigo, um irmão que Deus nos concedeu, uma pessoa muito querida. E hoje vamos debater aqui sobre liberdade cristã. Acho que é um tema que está bem em voga hoje nos nossos dias. E vamos ver o que Paulo falaria se fosse nos dias de hoje, né? Isso mesmo. Bom, primeiro, parabéns à CPAD, sempre surpreendendo com os seus temas. Já faz um tempo que o assunto aos jovens tem sido muito teológico. Sim. Isso tem me agradado bastante por sermos teólogos, então eu acho que é um material de muito proveito para os nossos jovens. Então, é assim, participou da primeira aula, você é obrigado a participar das outras, porque você vai ganhar muito. Não fique dormindo, não. Quero pedir a você, Uri, para mandar um abraço especial para os jovens da Vila Bancária. Pessoal da Vila Bancária, pastor Adelino Miguel dos Santos, Deus abençoe. O Cezinha, que é o líder dos jovens lá, grande abraço. Uma igreja, eu tenho muita história lá na Vila Bancária e é uma igreja muito querida para a gente. O pessoal da Norte 1 aí, ó, recebe um abraço, e para os demais não ficarem com ciúme, toda uma ADEB do setor da Lapa também, um abraço. Isso, aí só estica agora para Carolina. Pessoal de Vila Carolina, pastor Anderson Silva, né, nosso grandão pregador da palavra de Deus, e o Gerson, né, que é o mega de um líder lá, Deus abençoe ele. É porque, o que acontece? Eu quis aqui ser generoso, cometi um agafe. Na verdade, já era Carolina desde o início. Eu falei Bancária. Eu fui pregar na Carolina, e aí eu falei pro pessoal lá que ia começar o podcast e tal, e disse, olha, o primeiro já é um amigo de vocês, o Uri. Aí o pessoal gostou muito, por isso que eu pedi o abraço, cometi a gafe da Bancária, mas vocês viram aí, o pessoal da Bancária, quando for assistir, que o Uri gosta muito de vocês. E não, eu tenho um carinho muito grande pela Vila Bancária, que era a igreja mais próxima da minha congregação. Uhum. Então a gente sempre estava em comunhão lá com os irmãos, tempo muito, e ainda temos uma boa comunhão lá. Muito bom.
Então vamos lá para o que nos interessa. Vamos lá que... Gálatas, a carta da liberdade cristã. Então, primeiro tópico, a carta aos Gálatas, a gente vai entender o contexto, depois um pouco sobre o autor, o motivo da carta. Segundo tópico, a saudação paulina. Então nós vamos entender aí as credenciais do apóstolo, da parte de quem ele sempre falava que foi um escolhido, né, de Cristo, não dos homens. E por último, o terceiro, que este é o que dá tema à lição, a mensagem para os nossos dias, a importância da liberdade, nossa salvação não depende de nossas obras, e falará sobre os judaizantes, mas a gente já vai falar deles aqui já desde o início. Então vamos lá, para você que de repente nunca leu a carta aos Gálatas, para você que quer entender essa carta, o primeiro tópico aí nos fala sobre o seu contexto. O pastor Uri vai explicar um pouquinho melhor que não era uma igreja, né? Como quando Paulo escreveu aos Romanos, Filipos e daí por diante. Fala pra gente, não, pastor. Na verdade, a Galácia era uma região e que hoje é a atual Turquia, né? E lá ele escreveu para 4 igrejas. E hoje eu trouxe escrito aqui, que da outra vez a gente ficou caçando, mas Atos capítulo de número 13 e 14, os irmãos vão ver como é que lança ou nascem essas igrejas, mas nós temos Antioquia da Pisídia, temos Icônico, Listra e Derbe, que foram igrejas fundadas por Paulo e por Barnabé na sua primeira viagem. Vale também citar, e daí eu trago até uma curiosidade aqui, irmãos, existe uma briga lá que os historiadores falam que eles discutem muito a data da carta. Porque alguém fala que se a teoria da Galácia do Sul, né, Paulo teria chegado na Galácia do Sul no ano de 49, então a carta teria sido escrita nesse período. Que é justamente o período que está terminando o Concílio de Jerusalém. E tem outros que defendem que é a Galácia do Norte, e daí seria o ano de 55. Então a carta foi escrita por volta de 49 a 55, e os estudiosos garantem que é a primeira carta a ser escrita no Novo Testamento. Então, antes dos evangelhos e tal, nós temos essa carta como a primeira sendo escrita. Muito Eu bom. acho que é isso. Falando sobre essa questão de ser a primeira antes dos evangelhos e também as regiões, as datas, só para as pessoas se ambientalizarem no texto, Paulo foi até essa região na sua primeira viagem missionária. Aí a gente se localiza ali capítulo 13 e 14, ele abre a igreja, aí no 15 nós temos o concílio, e ele volta na segunda então, e aí a gente se localiza entre o ano 49 e 55. Só pegando um gancho no que você falou, de ter sido a primeira carta escrita e antes dos evangelhos, eu acredito que esse é um ponto a ser mencionado, porque Paulo ele não andou com os apóstolos, não andou. E aí ele escreve primeiro, antes até de Marcos, e aí você pega Paulo falando sobre essa questão da liberdade em Cristo, Paulo falando sobre o cumprimento da lei, coisas que são tratadas no ministério de Jesus, e Paulo não estava lá, então mostra que de fato o Espírito Santo, o Espírito revelou para ele, né, porque esses evangelhos vêm depois e carimba o que Paulo já estava escrevendo. Né? Ele trata de 3 pilares ali, né? A justificação pela fé, segundo, a universalidade do evangelho, e terceiro, a relação entre a lei e o evangelho. Até porque, se vocês olharem, e isso daí é tema da lição dos adultos, da lição de número 1, da igreja pentecostal, a igreja de Jerusalém, e daí fala do nascimento da igreja pentecostal, e daí veja só, a importância da escola dominical para toda a família. Os jovens estão aprendendo sobre a liberdade cristã, a gente está falando de uma igreja que tem gentios e judaizantes, né, os judeus que se convertiam, e a gente vai ver a mesma característica na lição de número 1 da lição
dos adultos. Então, para a família, na hora da macarronada, comentar lá com o pessoal, o assunto acaba sendo o mesmo, né? Eles se complementam. Então, deixa a dica aí, né? Leve os filhos para a escola dominical e na hora do almoço debatam sobre o tema, né? Que gostoso, né? Que maravilha, programa do domingo. Mas um ponto importante é que quando você vê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, você encontra ali entre 16 e 17 nações que estavam representadas, porque era o último dia da festa, o dia de Pentecostes, né? 50º dia da festa, 40 dias exatamente após a Páscoa, e eles são cheios do Espírito Santo. Pedro, ele desce e ele prega, 3.000 homens são salvos e batizados, né? E esse povo volta para as suas terras. Então dê uma olhada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, quando eles falam o seguinte: como é que estes galileus podem estar falando na nossa língua, no nosso idioma, depois do cativeiro da Babilônia, quando os medos e os persas entraram e dominaram? Então muita gente, os mais antigos, voltaram para Jerusalém, para suas casas, mas os novos, que nasceram lá durante o período de 70 anos, eles não voltaram. E ali eles começam a se casar, é dali que nasce samaritano e tudo mais. E quando chega a época de Jesus, esse povo está disperso. Só que como são judeus, eles têm que voltar para Jerusalém para oferecer, para participar das festas, que eram quatro, né? Tinha do Pentecostes, que era agradecer pela colheita, tinha das primícias, tinha os pães asmos, e tinha mais um que eu esqueci. E também um convém aqui para a nossa lição. Só que esse pessoal voltava para um ato religioso. E eles recebem, através de Pedro, a palavra do Evangelho, são salvos em Jesus Cristo. Só que o judaísmo não é uma religião como o cristianismo. O judaísmo é uma cultura. Então você tem política dentro do judaísmo, você tem estatutos que são 613 mais os 10 mandamentos, né? Então eles tinham que obedecer 613 mandamentos, e até hoje, irmãos, até hoje é dessa maneira. Você pega um judeu, eu tenho um amigo que ele é judeu messiânico, né? Uhum. E ele ele é pastor da Assembleia de Deus, no Ministério do Brás, pastor bem, inclusive mando um abraço a ele, e eu inventei convidar com a sua família para vir aqui em casa. Uhum. E o que eu falei? Vou fazer uma comida brasileira para servir para ele. Feijoada. Tive que pedir um frango, não, porque ele não comia. Mas o judeu, ele não guarda só a religião, ele guarda a cultura. Então, para os judeus que estão lá na Galácia, nas 4 igrejas que ali estavam, e as igrejas, irmãos, não eram templos, tá? Eram casas, como a nossa aqui. Os irmãos se reuniam ali e debatiam. Eles não tinham, o que eles tinham de Bíblia era a Septuaginta, né? Que era a tradução do Antigo Testamento para o Novo. Só que eles entendiam o seguinte: a prática, quando Paulo escreve a Galácia, Jesus havia ascendido aos céus há coisa de 13 anos. Então muita gente viu Jesus, muita gente estava ali. Quando Jesus aparece aos 500, que Paulo relata em 1 Coríntios 15, né, e Paulo fala, e ainda alguns desses estão vivos, né? Então muita gente viu Jesus. Só que os judeus falavam, eles não conseguiam compreender que a salvação era simples, não queria muito indumento, muita indumentária da lei. E eles trazendo isso, e simples, irmãos, não é no modo, acho que os irmãos entenderam, né? Você não precisava se matar para cumprir as 603 leis, mais os 10 mandamentos. E se você pegar os 10 mandamentos, e vale aí aos irmãos, pegue os 2 mandamentos que Jesus resumiu: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os demais mandamentos são todos para o próximo, entendeu? Uhum. E para si, amar o próximo como a si mesmo. Por que você guarda o sábado, né? Os irmãos com certeza não guardam o sábado, né? Mas a gente guarda... E nem o domingo. E nem o domingo, que a gente vai para a escola dominical, daí tem ensaio, culto, ar livre e tal, e acabou. Mas a gente tem um dia para descansar.
Né? E o sábado que Jesus está ensinando, tira um dia para você descansar. É cuidar do eu, entendeu? Então, eles não conseguiam compreender. Os judaizantes não conseguiam. Agora, né? Os judaizantes não conseguiam compreender como é que é ser salvo sem cumprir todas as leis alimentares, litúrgicas. As mulheres deveriam ficar dentro dos seus quartos durante o período menstrual, não poderiam sair porque era contaminoso. Os funcionários, então, por exemplo, o gentil trabalhava de sábado na venda dele. Como é que trabalha, se um pode trabalhar, tal? Então eles colocavam esse peso, essa lei, e daí Paulo ele até fala, Lucas, eu estou me alongando aqui, no capítulo 5, literalmente, né? Paulo fala lá no capítulo 5 de Gálatas, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Ponto. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Vocês já foram libertos. Preste atenção, eu, Paulo, que era judeu, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Por quê? Eles queriam que os gentios participassem do culto, mas eles também precisavam ter a circuncisão, que era uma aliança que Deus fez com o povo judeu, gente. Cuidado aí na sua igreja, gente. Eu creio que não deve ter, mas cuidado, você não precisa da arca lá em cima, você não precisa da menorá lá em cima, você não precisa colocar o talite para orar, você não precisa andar com o quipá na cabeça. Não há necessidade disso. Isso é você voltar às práticas antigas. Nós já estamos libertos de tudo isso. Esteticamente é muito bonito, mas... lindo demais. Bom, você comentou aí sobre o tempo, 13 anos aproximadamente entre a ascensão de Cristo e o período ali da escrita da carta aos Gálatas, e eu fiquei pensando sobre o que no primeiro tópico aqui é mencionado sobre o choque cultural, a chegada dos gentios e tudo mais. A gente precisa compreender que era tudo muito novo também para os judeus, porque eles possuem uma vida dentro do judaísmo, agora eles podem seguir com as práticas dentro de uma questão cultural e entendendo que é só cultural, não é mais necessário para a salvação. Exato. Então, é um processo também que eles precisam passar de aceitação. Então, assim, agora eu preciso separar. Eu não como mais o porco, não é mais por uma questão de contaminação, mas sigo nisso dentro da minha cultura. E aí começa a chegar aquele monte de gentil com uma cultura totalmente diferente. Então, é um choque cultural. Eu estou no celular, mas estou pegando a lição aqui. Choque de ideias e tudo mais. E aí, pastor, como pôr tudo isso no liquidificador, misturar, como que eles resolveram isso? A questão é que Paulo mostra que a justificação ela vem pela graça. Porque aí, rapidinho, só complementando, está aqui um exemplo, um judeu, chega um gentil, e aí tá o judeu lá com seu pãozinho, um exemplo, na Páscoa sem fermento, cordeirinho assado no fogo, e tá aqui o gentil com um leitão, né? Se deu a pururuca. E aí, como que se deu o convívio entre esses dois na mesma comunidade, no mesmo ambiente? Porque um está se acostumando com a ideia de que aquele alimento que antes era sagrado, agora é uma questão cultural. E o outro está aqui sem um pingo de preocupação com as questões do judeu, mas ele quer Jesus. E aí? Paulo ele chega lá no capítulo 2, versículo 20, e ele mostra que às vezes essas atitudes culturais que eram impostas como regra de salvação invalidava a cruz. Então eu acho bonito que Paulo ele vai mostrando, olha,
de outra maneira, você respeita Jesus? Respeita o sacrifício dele? Respeito. Mesmo sendo judeu, respeito. Então eu já estou crucificado com Cristo e vivo. Eu estou vivendo, continuo vivendo, vírgula. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ele mostra que a transformação do cristão, que a velha natureza, ela morre, que os rudimentos do passado, eles morrem. Então, Paulo, ele tenta trazer para o povo naquela época que o valor da cruz é muito maior do que o valor do choque cultural. Então, você agora é justificado pela fé. Gálatas, capítulo de número 3. Procura aqui, pode falar. Deixa eu pegar aqui também. Enquanto o pastor procura, se você tiver alguma dúvida, algo até que queira comentar para acrescentar, por favor, aproveite os comentários, eles são seus, tá bom? Obviamente, como se trata de um bate-papo gravado, imediatamente não haverá uma resposta, mas eu prometo para você que o pastor Uri vai comentar, tá? Logo após o seu comentário. Gente, segue os canais aí, o Uri Barros lá no Instagram. Isso, por favor, faltou isso, né? Segue a gente aí. O mais importante está acontecendo, que é a gravação. E pode perguntar, manda mensagem lá. Mas fala aí, sua rede social, vai. Uri Barros, tá? URI Barros, não é Yuri, tá, cara? Yuri é outra pessoa, o nosso regente regional. É Uri Barros, URI Barros. Segue lá, segue a clínica Uri Barros Psicanalista também. Segue lá, a gente ajuda a galera aí a melhorar um pouco da cabeça. Mas olha, voltando ao assunto, olha o que Paulo fala no capítulo 3, versículo 25. Agora que chegou o tempo da fé, eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, nós não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Qual que era o grande motivo que o judaizante ele tinha a lei para apontar para ele o que ele estava fazendo de certo ou errado? Sim. Agora nós temos a mente de Cristo. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo. Então, ele já quebra, ele mostra que o evangelho é universal. É independente de ter o judeu e independente também de ter o gentil. E assim se revistam com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeu e não judeu, entre escravo e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Então, olha só, Paulo, ele coloca a figura de Abraão, nos coloca como gentios, como adotivos, e também mostra que os judeus não tem mais diferença entre judeu e gentil. Em Cristo, somos um. E é isso que Paulo mostra em outras cartas, em Coríntios, por exemplo, ele fala que nós somos um corpo. Aos Efésios também, né? Exatamente. E ele fala que cada um tem a sua função. Então, eu não preciso mais, em Cristo, não existe mais diferença. E é legal que ele não fica só entre o judeu e o não judeu. Ele mostra que o escravo, e daí, irmãos, o escravo daquela época não é o escravo da nossa época, tá? Eram pessoas que eram... o escravo daquela época tinha, inclusive, mais direitos do que o escravo de hoje. Ele escolhia, né? Era uma profissão de servidor, daquele que serve. E ele fala que entre o escravo, o líder, as pessoas livres, homens e mulheres. Veja, irmãos, no Antigo Testamento o foco era muito mais no homem. No Novo Testamento, Jesus abre a porta para as mulheres. E Paulo, mesmo sendo judeu, ele traz isso. Não tem mais diferença entre homens e mulheres. Então, o evangelho, ele é universal. O evangelho não distingue. Ele trouxe equidade. Equidade. Muito bem. Não sei se era essa a questão, mas ele mostra justamente para nós que em Cristo nós, então, são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Quando a gente volta para o Antigo Testamento, Abraão tem uma bênção sobre a vida dele,
os que te abençoarem serão abençoados, onde colocar a planta dos teus pés, tomará por ela. E essa bênção chega para nós também hoje. Então, por Cristo, nós também temos direito a essa herança. Então, ele quebra ali essa questão do judaizante e do gentio. O gentio, coitado. E não era um problema da Galácia, viu, tá, irmãos? Era um problema das igrejas daquela época. Eram os judaizantes. Quando João combateu isso, Pedro combateu, Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, combateu isso. E eles sempre tinham esses caras aparecendo nas casas. Então eles falavam o seguinte: eu vou na casa hoje do irmão Lucas, tem culto lá. E daí quando o Lucas dava oportunidade, ele se levantava e falava: irmãos, eu concordo que a gente é salvo em Cristo Jesus, mas não é só isso. Os irmãos precisam se circuncidar. Eu imagino na casa da irmã Lloyd, teve um culto. Eu quero imaginar, está em Evangelho segundo escreveu Wood, tá? A Lloyd, a irmã Lloyd... Eu esqueci de falar pro pessoal que tem... Não, eu não quero falar, não. Vocês precisam do caderninho das heresias, né? Tem que ter o caderninho das heresias. Vá anotando aí a parte. Mas veja só, eu imagino o culto na casa da irmã Lloyd, Timóteo lá pequenininho ainda, né, dando os primeiros passos na fé. O pai dele é grego. Uma vez que o pai é grego, ele não precisa, Lucas, ser circuncidado, mas para ele ser aceito na comunidade, ele se circuncidou. E eu imagino que apareceu um judaizante falando: menino, você tem que se circuncidar, você precisa seguir os preceitos do judaísmo. Toda a igreja tinha um raio de um judaizante que João chamava de falso profeta, Pedro chamou de falso profeta, Paulo, eu acho que no momento chamou até de filho do diabo, um tal daí, né, um tal de Alexandre, e assim por diante. Então era o pessoal que queria denegrir o evangelho, mudar. É como chegasse um cara lá na tua igreja e despregasse o que o teu pastor está pregando. Era mais ou menos isso daí. Muito bem, eu quero lembrar você que esse programa é um oferecimento do Instituto Queires. Está aparecendo aqui, às vezes para você, na sua tela o QR Code, para você acessar o site e ter acesso aos cursos que podem ser feitos na modalidade online e também presencial. Lembro para você que tem lá uma formação e capacitação para professores da escola dominical. Então, se você quer melhorar a sua didática, se você quer entender um pouco mais de método, se você está interessado em combater a evasão dominical, por favor, esse é um curso para você. Eu acredito que a cada 10 pessoas que deixaram de frequentar a EBD, 8 reclama da didática do professor. Por quê? Conteúdo tem, você tem observado isso, então o que falta é alguém que aplique com qualidade, que pense no conhecimento a ser apresentado. Então, por favor, tá aí o QR Code, mira o seu celular ou abaixa o link para você já conversar direto aí no chat e ter acesso a esse e a outros cursos. Então, meu amigo, pegando um gancho no que você acabou... Tá ligado, sim, né? Pegando um gancho no que você acabou de falar sobre a relação dos judeus, gentios, no culto, o choque e tudo mais, de fato mesmo era algo que eles tinham que se libertar, os judeus, porque quando a gente estuda sobre as repartições do templo, a gente vê que tinha o pátio dos judeus, o pátio das mulheres, o pátio dos gentios. Então eles estavam muito acostumados com essas divisões. E talvez por isso também Paulo, no texto que você citou, Gálatas 3:28, agora não há mais judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher. E aí o evangelho faz esse convite a todas essas comunidades, essas repartições dentro do próprio judaísmo, a serem um em Cristo. Então, me permita provocá-lo. Me permita provocá-lo. Eu acho que eu já estou indo para o tópico final, mas a gente tem que tomar um cuidado com isso daqui, para não confundir a liberdade com a libertinagem. Sim. Porque quando eu falo que agora não há a acepção de pessoas, se eu não interpreto da maneira correta,
transformo o evangelho em inclusivo. Isso. E não exclusivo. Exato. Então a gente precisa ter um cuidado, tá? Porque esse texto às vezes pode ser usado para alguém... Se alongue aí, por favor, vai. Não, quando você pega igrejas hoje inclusivas, eles pegam esse texto e falam, hoje não há dissensão. Do jeito que você está, você pode vir. E concordo, em parte. Porque o evangelho não é inclusivo, irmãos. O evangelho, ele exclui o pecado. Tá? Então, aquilo que a Bíblia fala que é pecado, eu não estou falando de usos e costumes, por favor, não estou falando de parede preta, branca, azul, amarela. Eu estou falando daquilo que a Bíblia considera como pecado. Quando você pega as obras da carne, que é falada lá em próprio Gálatas, e vamos lá no capítulo 5, só para não ficar nas nossas palavras aqui, porque alguém está usando esse texto falando, não, todo mundo pode ser inserido. Não pode. Quando Paulo fala no versículo de número 19, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, são elas: a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, que a gente chama isso daquele porneia, a adoração de ídolos, a feitiçaria, a inimizade, as brigas, a ciumeira, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas. E daí Paulo, ele instruído pelo Espírito Santo, ele coloca parecidas com essas. Então são coisas que para os nossos dias também são inclusos aqui. Então você vê, a pedofilia não está citada aqui, mas pode incluir, entendeu? Repito, o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Cuidado, irmãos, não pegue o texto de Gálatas 3 e isole o texto de Gálatas 5. A igreja, o evangelho, ele é exclusivo. E aquilo que é pecado, ele não é adotado. Paulo está falando lá no capítulo 3 de judeus, ele está falando de cultura, está falando de homem e mulher, e o Lucas já explicou com muita eficiência aqui. Eles tinham a separação, até hoje tem nas sinagogas, né? O pórtico dos homens, o pórtico das mulheres, mas ele não está dando liberdade, e não confunda a liberdade com libertinagem. Muito bem, é isso aí. E então se tornam todos um na pessoa de Cristo. Isso tem que virar um recorte. Tem que virar um recorte, por favor. Tem que cortar esse negócio. Então é o seguinte, se nós não recortarmos, você recorte e poste isso, comente, por Vamos favor. ser processados. Você está em dia com o teu advogado, né? Doutor Arão. Na verdade, o seu vai defender nós. Arão? Bom, vamos lá. Falar sobre o concílio, porque foi o ponto aí de resolução de todos esses casos. Foi para lá que levaram, colocaram na mesa, e a pergunta foi, olha, tem irmão se escandalizando com o gentil que está chegando aí, a maneira em que ele se comporta dentro de uma questão cultural, lembrando que o fato do gentil vir e ele não ter que se comportar como judeu, ele deveria se comportar como cristão. Esse é o modelo, como um seguidor de Cristo, a pessoa que foi transformada por ele. Como um pequeno Cristo. Então ele também tinha alguns critérios a seguir dentro dessa comunidade. Quais critérios? Quais foram os pontos discutidos nesse concílio? Por quê? Ele não vai se comportar como judeu, mas ele deve se comportar como? Qual é o padrão de vida que ele deve ter? Porque ele também não pode mais se comportar como um grego, como um romano qualquer, porque a cultura era totalmente diferente. Lá havia um culto à imagem das pessoas, lá havia uma valorização das ideias, então era louvado aquele que estudava, aquele que dominava a oratória, a retórica, havia as festas, as divindades, então esse era o estilo gentil de ser na época. Então ele não pode se comportar como judeu, quer dizer, ele não deve, né? Mas também a antiga vida que ele tem que abandonar. Então, como que chegaram no consenso em Atos capítulo 15? Dois assuntos foram tratados ali, né? Primeiro que os judeus eles defendiam que se não houvesse a circuncisão, esse é o versículo 1, se não houvesse a circuncisão, segundo o rito de Moisés, não poderia ser salvo.
Esse é o primeiro ponto. E os fariseus convertidos, ou miseráveis, né? Os fariseus se converteram. Né? Olha a misericórdia onde ela alcança. Né? Os fariseus se converteram. Fariseus são os guardadores das leis, né, irmãos? E eles insistiam, isso a gente vê lá no versículo 5, que era necessário circuncidar os pagãos, e eles acrescentavam, tem que praticar 613 leis. Então, quando nós olhamos lá no capítulo de número 15, e você está com a sua Bíblia aí, aproveite e já marque ela, alguns homens foram, versículo 1 do capítulo 15 de Atos, foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia, onde aconteceu o primeiro concílio, e começaram a ensinar os irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé, eles não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com o apóstolo e os presbíteros da igreja. Então eles chamam a primeira AGO, irmãos, né? Ou AGE, na verdade, é extraordinária, né? Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem, eles passaram pelas religiões da Fenícia e Samaria, contando com os não-judeus que estavam se convertendo a Deus, e todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e contaram tudo o que havia feito no meio deles. Mas daí vem os fariseus. Mas alguns membros do partido dos fariseus que também havia crido se levantaram e disseram: os não-judeus têm de se circuncidar e têm que obedecer à lei de Moisés. Então eles voltam com um problema, que era, na verdade, a questão da circuncisão, e agora eles encontram um segundo problema. Além da circuncisão, você precisa seguir os 613 mandamentos. Ou seja, anula a cruz, anula o sacrifício de Jesus e volta aos costumes antigos. Então veja, irmãos, é um perigo, Lucas, isso daqui, porque era gente que congregava, né? Tomava a mesma ceia. Sim. E daí Paulo mostra de novo que isso é dissensão, isso daqui é facção. E Paulo rebate essa facção lá no capítulo 5 de Gálatas, né? Mas graças a Deus que o Espírito Santo estava lá e tinha Pedro lá, irmãos, cheio do Espírito Santo. Porque Pedro sem o Espírito Santo aqui já tinha cortado a metade da cabeça do povo. Verso 7, então depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: Pedro, irmãos, judeu, meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus. Primeira coisa que Pedro mostrou é a identidade. Ele mostrou qual é a função. Deus me escolheu. Então muitos que estavam ali sabiam quem era Pedro. Sabia da autoridade de Pedro. E sabia que Deus havia colocado Pedro como pastor da igreja. Né? Na última pesca, na última grande pesca, o Senhor fala: apacenta as minhas ovelhinhas. Né? E ele coloca aqui: e mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença ou acepção entre nós e eles. Ele perdoou os pecados dele porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo, e essa carga nem nós, nem os antepassados podemos carregar? Ele está falando o seguinte, Lucas: a lei não deu certo. Porque se a lei tivesse dado certo, você concorda comigo? Que eu estou procurando um texto para comentar. Não, fica à vontade. Mas você concorda comigo que... E daí, escreva aí se você concorda ou não concorda, e a gente... o momento é de debate mesmo. Se a lei tivesse dado certo, Deus teria usado os assírios para dominar e subjugar os israelitas? Deus teria usado os babilônicos para subjugar os judeus? Deus teria usado... Irmãos, se você prestar atenção, Israel, ele perde a identidade cultural, política
melhor falando, como nação, e ela só vem recuperar em 1948. Eles perdem no Antigo Testamento, na época da Babilônia, Sim. 500, 600 a.C., e eles só vêm recuperar em 1948, quando a ONU decidiu que eles voltariam a ser Estado. Se a lei tivesse funcionado, não precisava de Jesus. Mas o povo, irmãos, a gente vê o Salmo 73, Asaf, ele questionando, por que os meus irmãos são prósperos, têm tudo e eu não tenho nada, né? E daí Deus chama ele para dentro do templo e ele entende qual é a futuro. Tem muita gente que está dentro da igreja, acha que está fazendo, acha que está acontecendo, mas na verdade não está. E é por isso que a Bíblia, é por isso que mostra que naquele dia de prestação de contas vão aparecer crentes lá falando, Senhor, mas em teu nome, eu preguei, eu cantei, gravei podcast junto com o Lucas, né? Fiz acontecer e o Senhor vai falar, mas eu não te conheço, nunca tive intimidade com você. Sim. Né? Então, o Concílio de Jerusalém, ele trata esses pontos aqui, que são pontos extremamente importantes para o nosso conhecimento. Então, Pedro, ele defende isso. Tiago, que é o pastor, ele propõe algumas recomendações. Veja comigo o versículo 19 e o versículo 20. E Tiago continuou, a minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Eu penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidas em sacrifício aos ídolos. Quem fez isso? Paulo, escrevendo aos Coríntios, né? Se comer carne escandaliza o teu irmão, então ele seguiu a recomendação de Tiago. E carne nenhuma, de nenhum animal que tenha sido estrangulado ou que não comam sangue. Mamãe, rapaz, não deixava a gente... Tinha uma maneira, quase coche lá em casa, de matar a galinha, né? Eu sou da época que não comprava o frango pronto, irmãos. A gente ia na avícola e comprava a galinha, tinha que cortar o pescoço dela, vazar todo o sangue, não podia... Minha mãe fez muito isso também. Se cortasse, se torcesse o pescoço da galinha, o sangue morria lá e era um negócio muito sério, tá, irmãos? A gente até pode trazer um tema qualquer dia desse, pode ou não comer, né? A galinha a cabidela. E ele continua, não como nenhum animal tenha sido estrangulado que não come. Pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas e as suas palavras são anunciadas de todas as cidades. Então, teve que procurar equilibrar e trazer uma adaptação ao povo, né? Daí, se os irmãos quiserem, mais à frente, nós temos a carta para os não-judeus, né? Então eles terminam o concílio e eles registram o concílio. Nós, os apóstolos presbíteros, versículo 23, irmão de vocês, mandamos saudações dos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia, na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns nossos grupos foram até aí, disseram coisas, criaram problemas para vocês, porém não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. E vira e mexe aparece. Nosso pastor José Wellington às vezes tem que aparecer, o pastor Wellington Júnior tem que aparecer nas redes sociais publicando uma carta. Ó, fulano tá aparecendo aí nosso nome, mas não é nosso. Né? Você já viu essas cartas aí? Vi. Que Deus nos livre de... se o Lucas aparecer por aí... Que Deus nos guarde. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, né, dentro do conselho, escolher alguns homens, mandá-los a vocês. Então, os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm se arriscado a sua vida no serviço ao Senhor. A obra missionária é perseguida desde aquela época, né? Então, enviados então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre essas coisas que estamos escrevendo. Né? E daí ele traz uma série de coisas, não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos, não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, não pratique a imoralidade, daí, veja só, do estrangulado, né? Não pratique a imoralidade sexual, e daí, irmão, imoralidade sexual ia desde a prostituição, que era velada, até o homossexualismo, que era muito comum. Você tinha o pupilo, a palavra, se alguém usa aí a palavra pupilo, não use não, viu, irmão? Corte.
o pupilo era o jovenzinho adolescente de 15, 16 anos, que ele era vendido pela família aos senhores que tinham dinheiro para que esses tivessem prazeres sexuais, né, com esses rapazes. Até porque a mulher naquela época ela tinha uma figura mais de procriar e não de dar prazer. E daí muitos desses senhores, eles tinham relacionamento com esses meninos, e nasce daí o pupilo. Mas tinha um caso que também, eu acho que foi na igreja de Coríntios, né, que o menino estava saindo com a esposa do pai. 1 Coríntios capítulo 5. Então, os irmãos, isso era imoralidade sexual, então não pratique. Era comum para o... Tanto que, quando Paulo fala para Timóteo sobre os bispos, ele fala que seja marido de uma só mulher, né? Porque naquela época era uma prática comum os homens ter mais de uma mulher. Sim. Então, os que seriam separados para a diaconia, para o ministério, eles deveriam ter uma única esposa, né? E não as concubinas várias. Deixa eu ver o que mais ele fala aqui. Enfim, você pensa... Achou aí o texto? Sim, são dois. O ponto interessante, você comentou a respeito de Tiago, Pedro terem decidido até sobre algo que Paulo já havia comentado, né? Mas assim, na lei de Moisés nós encontramos algumas referências ao que foi decidido em Atos capítulo 15. Por exemplo, Levítico 18, verso 26. Guardai, pois, os meus estatutos, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vós fará alguma dessas abominações. Então, assim, desde a lei de Moisés, já existiam algumas coisas que até o estrangeiro era obrigado a fazer. E aí, são coisas que estão para além de uma cultura. É algo que está intrinsecamente relacionado com o caráter de Deus. Então, no caso das relações ilícitas, da prostituição, como é vedado aos gentios agora em Atos capítulo 15, é como se eles tivessem deixado claro ali assim, olha, não é uma questão cultural, é uma questão que fere o caráter de Deus, é questão de santidade. Então, o que Deus sempre exigiu dentro de uma vida santificada é o que nós permaneceremos exigindo de todo gentio que chegar na fé em Cristo. E aí tem a questão da imoralidade, a questão da idolatria. Então, Levítico 20, verso 2, nos fala que a idolatria ela era restrita, então proibida até os estrangeiros. Então, tudo que foi decidido ali, se abster da prostituição, da carne sufocada, da idolatria, já eram exigências da lei. Então, isso nos faz perceber mesmo que a lei trata de questões culturais, aí eles estão livres disso, mas o que estava dentro de um padrão divino foi o modelo a ser seguido. Sim. E é o que ainda hoje é observado. Uhum. Não é? Muito bem. Muito bem colocado. Vamos lá. Então... Será que o povo está assistindo? Não esquece de deixar um like aí, que dá maior trabalho de estudar esse negócio aqui. Se você não segue o canal... Cada like é um combustível, né? Não, e outra, gente, pega o raio desse link, dá uma pausa agora aí, isso, pausa aí. Agora despausa, agora despausa, isso. E depois você pausa de novo, copia esse link ali no botão compartilhar, aqui embaixo, compartilha esse vídeo aí, você acha que faz sentido, manda para alguém aí, né? Mas você que recebeu esse vídeo, não fica dormindo em casa não, leva o que você aprendeu aqui para debater lá na escola dominical, os professores matando a gente, né? Muito bem. Tópico 2, a saudação paulina, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. E, meu amigo Uri, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, houve uma reunião entre os apóstolos e lá eles decidiram a pessoa que substituiria Judas. E aí Pedro fez a gentileza de tecer um comentário que, na minha opinião, trouxe um problema para o apóstolo Paulo futuro, porque ali
eles queriam então este substituto, mas não ia ser o que estivesse disponível. Então, Pedro colocou ali algumas coisas, entre elas, este substituto, ele deveria ser um daqueles que participaram do ministério do Cristo, então isso coloca aí um caminho de pelo menos 3 anos e meio, testemunha da ressurreição, então esses 2 pontos aí, certamente já trouxe pelo menos para a comunidade que não acreditava que Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, de que ele recebeu revelações do Senhor, já trouxe problemas porque pega lá o critério que o apóstolo Pedro apresentou e Paulo não se encaixa, porque ele não andou com os apóstolos e não estava lá quando a irmã Maria chegou aos gritos dizendo ele ressuscitou. Então ele não estava lá. Então trouxe problemas para o ministério do apóstolo Paulo. Pode ser, eu não sei se na sala dos jovens, certamente na sala dos adultos talvez o pessoal goste de lançar mais lenha na fogueira, mas pode ser que lá na sua igreja tenha um jovem que já participou de uma discussão sobre o ministério do apóstolo Paulo, quem sabe faz teologia, e aí ele vai lançar a seguinte pergunta: Pastor Uri, Pedro e os demais se precipitaram ao escolher Matias, por quê? Se este foi o 12º apóstolo, Paulo não tinha então um lugar. E aí uns acreditam que eles se precipitaram, outros que não. E aí, como que a gente pode resolver essa questão aí no próximo domingo aí para ajudar os professores? E já fale sobre o apostolado de Paulo, as dificuldades que ele tinha para ser aceito. Enfim, fica à vontade. Vamos lá, irmãos. Ô, briga boa, viu? Essa parte eu não estava preparado. Não. Mas eles lançaram sortes, né? Era comum esse negócio de lançar sortes. Mas Paulo, ele refuta, eu acho que foi apressado, mas quando você olha para a Igreja Católica, e eu já tive a oportunidade e aqui eu explico, senão vocês vão cortar isso daqui e vão me prejudicar. Por conta da minha profissão, eu atendia Aparecida, a Basílica lá em Aparecida, né? E você vê quando você entra lá, você tem os 12 apóstolos, você tem Maria, você tem Matias e tem Paulo. Então você vê um pouco mais. Eu tenho uma Bíblia católica aqui, que recebi de presente de um amigo que era noviço, seminarista, hoje padre, e ganhei de presente dele, e a Bíblia que ele deu, a Bíblia que é usada dentro dos mosteiros, hoje ele é monge, na verdade. E a Bíblia dele tem, na capa, tem Matias lá, mas não descarta Paulo como um grande apóstolo. Mas Paulo, ele, quando a gente fala, a primeira característica que tinha que ter era alguém que tenha visto Jesus. E Paulo viu. Eu acho que Paulo Paulo poderia ter recebido, ele era um perseguidor da igreja, mas ele poderia ter sido evangelizado por qualquer um. Só que todo mundo tinha medo de Paulo. Sim. Haja visto Ananias. Mas você vê que Jesus, ele resolve, quando Jesus falou, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam virtude, o dunamis, né? Depois vocês saiam por Samaria. Me diga, meu amigo, quem mais saiu para o mundo senão Paulo? E daí precisava de diploma, precisava de passaporte, precisava falar outros idiomas. Os nossos queridos irmãos, os primeiros apóstolos, pescadores. O que tinha mais cultura traiu e se jogou numa árvore lá, né? Mas Paulo, ele defende lá no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, Paulo, vírgula, apóstolo, e daí ele já dá na cara de quem está questionando. Dá carteirada. Não da parte dos homens. Ou seja, Matias é da parte dos homens. E nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. Porque Jesus apareceu para ele ressurreto. Então, inclusive, a gente conta a aparição de Paulo, do Jesus ressurreto,
como uma das, pelo menos, 12 aparições que ele teve. Então, primeiro ponto, Jesus comissionou Paulo no caminho de Damasco. Então, ele ficou 3 dias com escamas nos olhos, cego, foi para a rua direita, recebeu a oração e foi batizado pelo irmão Ananias. Então, agora ele se tornou um judeu messiânico, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que Paulo fala é lá em Gálatas, ainda no capítulo 1, no versículo 12. Uhum. Ele insiste que o seu chamado e o evangelho que ele prega não é de origem humana, né? Mas revelação direta de Deus. Tanto que ele está na ceia? Não. Ele não está na ceia. Mas quando ele escreve, chamando a atenção dos coríntios, lá no capítulo 11, todo mês quem é batizado participa da ceia, sabe que ele começa, versículo 23 do capítulo 11, porque eu recebi do Senhor. Ele não estava lá. Uhum. Então ele vê que ele fala isso em Gálatas capítulo 1, no versículo 11, ele fala, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mateus andou com Jesus. Andou. E escreveu o evangelho para os judeus. Marcos não andou com Jesus. Sim. Lucas recebeu de Paulo. Entendeu? Então, a gente percebe, e que evangelho é o evangelho de São Lucas? Mas ele, é claro que ele foi contratado para fazer uma pesquisa, e dessa pesquisa aí, ele acaba se tornando um grande evangelista. Mas a gente vê que o que Paulo recebe, ele recebe do próprio Cristo. Se em revelação, se em palavras, se através do Espírito Santo, mas ele vai quebrando isso. E a identidade que ele mais... E aqui, claro, a primeira carta ele ainda está com a soberba aqui em cima, né? Mas ele mostra. Eu posso não ter andado com Jesus, mas eu vi ele ressurreto, porque ele apareceu para mim. E esse é o ponto, né? Essa é a grande sacada, né? Ser testemunha, ele de fato viu Jesus. Ele viu, exatamente. E outra coisa, no versículo 10, ele está tão soberbo que ele fala, né? Porque eu persuado agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens, porque se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de... Então, fica aqui um exemplo, irmãos, da chamada de Paulo, a convicção de quem o chamou, do que ele recebeu e de que evangelho ele estava recebendo, né? E a gente vê que o apostolado de Paulo, o ministério de Paulo, é o ministério mais completo que a gente encontra na Bíblia Sagrada. Olha só, então fica a lição aí do capítulo 1, para você que ainda não leu o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, se quiser se inteirar mais sobre o que falamos aqui, leia o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e coloque aí, por favor, a sua opinião sobre essa questão, porque existem pessoas que de fato dizem que os apóstolos se precipitaram, outros não, mas o ponto é o seguinte, fica a lição para nós, né? Para nós não misturarmos métodos humanos com métodos divinos, porque não vai dar certo. Ou você faz e arca com as consequências, ou você deixa na mão de Deus e deixa ele decidir. Por que eu estou falando de métodos humanos, métodos divinos? Porque no capítulo 1, versículo 14, diz bem assim, de Atos dos Apóstolos, todos estes perseveravam unanimemente em oração. E aí assim, eu custo aceitar que uma pessoa que está em constante oração, de repente tome decisões erradas. Mas o ponto de atenção foi esse que você comentou deles terem lançado sortes. É um método antigo, dava certo. Provérbios tem um texto, não me lembro agora, capítulo e versículo que diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor vem a decisão dela. Isso. E a Bíblia nos mostra a sorte sendo lançadas e Deus decidindo. Davi lançando sortes, se não faz memória, para ir à guerra, Deus confirmando. Zacarias, quando entra no templo, é o dia que Deus resolveu falar com ele. Sim. No entanto, a gente não vê Jesus fazendo isso,
e depois do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ninguém mais o fez. Exato. Então, talvez eles estavam presos naquela questão do sempre deu certo assim, vamos continuar? E tem um detalhe que é a visão humana. Você escolheria Paulo? Você está lá no concílio, né? Vamos trocar alguém lá, tirar o André e colocar você, né? Você chamaria Paulo para ser apóstolo? Sendo ele fariseu, não. As credenciais, os diplomas, talvez sim. Agora, o passado dele não permitiria ele. O senhor chamaria, segura essa, você chamaria. Vamos fazer um crivo aqui nosso? Agora. Né? Vamos separar. Vai passando as imagens aí. Vai imaginando as pessoas aqui e a gente falando sobre elas. Eu quero apresentar para o diaconato da igreja, para ajudar na diaconia da igreja, o irmão Davi, filho do irmão Jessé, tá? Eu quero apresentar ele aqui para ser diácono da igreja, tá? É um homem segundo o coração de Deus, tá bom? Eu acho que a gente vai precisar de uma carta da esposa dele, né? De qual das 300 você quer? Vixe. Tem que ser uma família que estruturada, tá? Eu fiquei sabendo... Outro detalhe que Paulo deu aí, que serve no crivo aqui, é que deveria governar bem a casa, né? Exatamente. Você percebe que nem Davi passaria. Nem Davi passaria. É por isso que Paulo está falando, eu não estou agradando a homens, eu estou agradando a Deus. Deus pega exatamente pessoas que você olha e fala não tem condição nenhuma, e é essas pessoas, Deus pega as coisas que não são, para confundir as que são. Então, se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, tem muita gente que a gente não separaria nem para... Talvez a gente escolhesse Judas como tesoureiro da igreja, né? Pelas credenciais. E daí, ô Lucas, eu deixo aqui um texto que eu, inclusive, falei ontem dele. Uhum. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de número 3, quando eles foram separar os diáconos. Por isso, irmãos, escolham entre vocês homens de confiança, vírgula, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos serviço para eles. Primeira característica, homens de confiança. Depois eu vejo se ele é cheio do Espírito Santo. Hoje a gente está procurando mais o cara que faz barulho, que faz movimento, que faz isso, e a gente não sabe se ele é de confiança. Eu vou pegar um diácono, que eu vou colocar dentro da casa da viúva, para ver se ela está sendo assistida. Eu vou cuidar dos órfãos, das órfãs também, as novinhas, sabe? E a gente sabe que tinha as viúvas novas também, que essas não incluía, tinha que casar de novo, né? Mas a gente hoje procura mais o cara pelos dons que ele tem do que pelo caráter dele. Aqui não, a igreja procurava homens primeiro de caráter e depois cheios do Espírito Santo. E aí vamos além, falando da nossa época, já chegamos ao estágio de não procurarmos mais pelos dons, pelo caráter, mas pela quantidade de seguidores nas redes sociais, pelos cortes dele nessas redes sociais, porque são esses que trarão visibilidade para o nosso evento. Exato. Paulo, para a gente terminar essa primeira parte, diz assim na primeira carta aos Coríntios, 15, verso 8, falando sobre as aparições do Cristo aos 500, aos apóstolos, às mulheres, e aí, dentro desse seu raciocínio de que ele não seria escolhido por nós, ele diz assim, 1 Coríntios 15, 8, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Paulo em Coríntios já estava mais crente, viu, irmãos? Já estava mais crente. É isso, meus irmãos. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Os comentários são seus, como eu aqui já disse. E lembrando que esse QR Code que aparece na sua tela é do Instituto Queires. Por favor, mira a câmera do celular aí. Na descrição está o link. Acesse, chama no chat. Você receberá um atendimento personalizado para ter acesso aos cursos de especialização em teologia, grego, hebraico. Estamos falando de Paulo,
tem um curso voltado às cartas do apóstolo Paulo. São 6 meses de duração para você poder entender o mundo político, o mundo econômico, social, teológico da época, para ter condições de interpretar as cartas do apóstolo Paulo. Acessa aí, que você está perdendo muito se não terminar este vídeo aqui e já correr para o Instituto Chiesa. Chegamos então ao tópico 3, e aí sim este vai esquentar mais, né? Rapaz. Se domingo estiver frio como está hoje, eu tenho certeza que quando o superintendente chegar na sala para falar daqueles famosos 5 minutos, falta 5 minutos, ele vai encontrar os jovens suando dentro da sala. Mas, ó, professor, não deixe para debater isso nos 5 minutos finais, que eu acho que é o coração da... Passe rápido pelo primeiro, pelo segundo, a gente trouxe bastante conteúdo. Se tiver 50 minutos, fala ali uns 20. E deixa tópico 30 1 e 2 e deixa 30 para o tópico 3. Uma dica interessante, hein? E vale até você estender o que vai ser dito aqui, anotar e, como que eu posso falar, pensar em coisas mais para a sua realidade. Tratar, quem sabe, até alguns problemas do departamento já nessa aula. Né? É aqui. Pô. É o momento. Salvo o segundo semestre aí do ano, é nessa aula. Terceiro tópico tem por título a mensagem para os nossos dias. Então é o momento da aplicação. Por isso que você deve estar com caneta e papel aí para realizar anotações e pensar também na sua realidade, os seus problemas. Primeiro subtópico, a importância da liberdade. Então vamos fazer assim, pastor, para ficar organizado o raciocínio para quem estiver nos assistindo. Vamos falar primeiro da liberdade em Cristo? Sim. O que o cristão hoje pode aproveitar dentro da liberdade em Cristo, pensando que ele veio de um mundo escravizado pelo pecado, então ele era escravo, hoje ele está livre. E depois a gente entra nessa questão da libertinagem, que é a confusão da liberdade em Cristo. Então eu posso tudo, eu não preciso ser orientado por ninguém, eu faço parte do grupo de Cristo, leio a Bíblia, eu e ele, então não precisa ninguém chamar minha atenção, porque aquilo que o Espírito não me acusa, eu estou livre para fazer. Mas nunca leu a Bíblia, mas né? Nunca, daí ele não tem conhecimento, o Espírito nunca vai acusar. Ele deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Amarela, dura. Leva a caixinha de promessas, que eu acho que nem existe mais, né? Caixinha de promessas. Agora tem no celular. Tem no celular. Enfim, então, e acha que é crente. Mas vamos então falar da liberdade em Cristo. Vamos nos deleitar. O comentarista diz assim: a carta aos Gálatas defende a liberdade cristã. E que liberdade é essa? Resumindo, não é uma licença para pecar. Não é a licença para pecar. Não. Mas é a maneira que você vai viver de um modo responsável e guiado pelo Espírito Santo. Existe uma responsabilidade cristã dentro dessa liberdade? Existe. Vou fazer uma pergunta para você. É muito comum... Meu Deus, ore por mim. Vai, manda. A gente cresceu, serve para você também. Você fuma, né? Friozinho agora? Não, fuma? Não. Irmão, bebe uma cachaçinha para dar aquela esquentada. Por quê? Abre o apetite também? Não, para abrir o apetite, uma de banana, né? Uma cachaçinha de banana. Muito bem. Um uísque assim, né? Batido também não. Mas por que você não faz isso? Porque eu tô livre em Cristo do pecado que me escravizava antes. Pronto, tô livre. Mas você já bebeu no passado? Não bebi. Já antes. Fumou? Também não. Então você nunca foi preso? Nunca fui preso. Nunca fui preso. Nesse ponto não. Nesse ponto não foi. A gente sempre coloca a culpa na religião. Sim. A gente pega a Bíblia e fala, não, porque na minha igreja não pode. Porque eu aprendi desse jeito. A gente pode, irmãos. Olha, faça o corte agora, né? Agora é o corte. Sim. Pode beber? Pode beber. Pode fumar? Pode fumar. Você pode se drogar, uma escolha sua. Só que... Você não pode. A gente sempre aprendeu não pode. Eu vou melhorar para você. Eu escolhi. Então, se você bebia antes e depois que aceitou Jesus, a tua escolha pela fé, dentro dessa escolha, você abriu mão de tomar cerveja, de tomar uísque.
A tua escolha pela fé em Cristo Jesus você abriu mão do vício do cigarro. Tem pessoas que são libertas. Então não fale, não coloque a culpa na igreja. Quando você coloca a culpa na igreja é porque você ainda quer. Tem alguém que te proíbe. Não, eu escolhi. Decisão. Lembra quando Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, ele chegou na Babilônia? Uhum. E daí, não era só Daniel que estava lá, não era só Daniel enquanto judeu. Tinha assírio lá dentro, irmãos. Tinha outras nações, egípcios tinham lá. E quem servia no palácio, nas suas terras, servia no palácio lá com... Então era um conjunto, inclusive, entre eles judeus. Para os outros era fácil, porque eles eram politeístas, tinham mais de um deus. Então comer carne sacrificada aos deuses da Babilônia, sem problema nenhum. Daniel falou, não. Ele nem refletia sobre isso, né? Não, para que a gente está aqui, publicou no Diário Oficial que tem que comer e tal. Daniel falou, não. Irmãos, Daniel chega lá com 15, 16 anos. A gente não fala da saída dele, mas ele viveu lá e ele passou 70 anos lá dentro. Daniel está com 80 anos, ele não estava comendo a comida do rei. É claro que como governador ele já devia ter um cozinheiro para ele, né? Mas ele decidiu, ele propôs no seu coração não se contaminar, ou seja, não experimentar a comida do rei. Por quê? Porque a comida do rei era sacrificada a outros deuses. Ele, como bom judeu, falou, não é comida kosher, eu não vou comer. Ele tomou uma decisão. Quando você aceita Jesus e começa a participar da fé, você tem liberdade em Cristo para decidir falar, eu não vou comer. E aí, pastor, essa decisão ela passa por uma consciência limpa. E é Cristo quem purifica essa consciência. Através da palavra. Das obras mortas, né? Exato. Paulo fala. E dentro disso eu tenho um testemunho. Eu acho que... Você quer um teclado de fundo? Eu pego. Por favor. Né? Já começa com uma nota menor. Eu tenho um testemunho sobre isso. E eu me sinto muito bem em falar sobre isso. Primeiro por cada vez falar, me sentir mais liberto ainda disso. E por onde passo e conto, quando Deus então ministra em nosso coração para falar sobre isso, eu encontro outros tantos jovens com as mesmas dificuldades, e não é algo somente de jovens, porque até então eu pensava que era um problema restrito a jovens, mas eu tive a oportunidade de ser pastor auxiliar diretamente ali do dirigente de uma congregação, né, o famoso copastor, e tivemos casos de obreiros com mais de 60 anos preso ainda à pornografia. E aí a pornografia, você é psicanalista sabe, ela pode ter várias razões para estar presente na vida de uma pessoa. Não é só o desejo de se satisfazer sexualmente. Existem muitos traumas por trás disso. E por que eu estou falando? Porque eu fui a uma determinada cidade e aí compartilhando ali com o coordenador dos adolescentes, ele disse que foi violentado quando criança, mas não teve noção do que aconteceu no momento. Uhum. E aí quando ele chegou na adolescência, lembrando, ele sentiu nojo de si mesmo e qual era o refúgio dele? A pornografia. Outros se mutilam. Cada um tem um gatilho. Então, assim, são muitos gatilhos, isso, muito bem colocado. E eu passei, pelo menos, aí quase 10 anos da minha vida, e isso começou aí aos 11 anos, escravizado na pornografia. E o detalhe é que eu já era cristão, estava ali sendo esclarecido ainda na fé, porque, claro que mesmo, como que eu posso dizer assim, adolescente, eu tinha aceitado Jesus há pouco tempo, então minha mãe começou a ir para a igreja, nós tínhamos 8 anos. Então eu não nasci em um lar cristão. E aos 11 me vi preso na pornografia. E aí minha adolescência na igreja, como foi? Eu cantando no conjunto, aos 13 eu comecei a liderar, aos 13 eu comecei a dar aula na escola dominical, aos 15 eu fui batizado com o Espírito Santo, aos 16 eu já tinha uma agenda de pregações que se assemelha muito à agenda de hoje, tanto que eu identifico o início do meu ministério nesse momento em que eu fui batizado com o Espírito Santo e
Aos 16 comecei a pregar. Mas como é que estava a minha vida nos bastidores? Escravizado na pornografia e com todo o combo que ela traz, certo? Até o momento em que, o que aconteceu comigo? Eu comecei a sentir nojo de mim mesmo. Então era o quê? Eu me lembro que eu sentia muito prazer naquilo, mas ao terminar vinha uma tristeza no meu coração. O peso do pecado. Uma tristeza muito forte, e aí eu começava a fazer alguns acordos comigo mesmo, de que nunca mais eu ia assistir aquilo, nunca mais eu ia fazer determinada coisa. Durava 30 dias? Nem isso, às vezes. Na mesma semana eu esquecia de tudo aquilo, e é aquele minuto que você de fato quer sentir prazer. E de fato é um minuto, porque ele passa muito rápido. E aí chegou um momento em que eu comecei a cansar dessas promessas, a sentir nojo de mim mesmo, até que eu posso dizer assim que do dia para a noite deixei. E aí hoje, olhando para trás, eu identifico que foi o momento em que Deus fez comigo o que aconteceu com o filho pródigo. Eu caí em mim. É aquele momento que você recobra a consciência. É aquele momento que você percebe que você está dentro da igreja e onde vai a misericórdia de Deus. E aí eu estou falando misericórdia não como que ele me deu liberdade para pecar, mas nunca aconteceu comigo aquilo que eu tinha o medo de que acontecesse, que era o quê? Ai, Deus vai usar alguém aqui para revelar o meu pecado. Armando Coque, quando Deus tomava irmãos na igreja, eu já ficava aqui assim, se escondia debaixo do banco, naquela preocupação. É agora. Só que eu identifico que Deus nunca fez isso comigo, não para me dar liberdade. Ai, Deus não tá falando, Deus não tá vendo, não é isso. É porque se eu não tinha vergonha de praticar as coisas que eu praticava e voltar para a igreja e ter a vida que eu tinha dentro da igreja fajuta, aquela fachada de santificação, não ia ser alguém levantando e assim, eis que te digo que não sei o que ia fazer eu mudar de vida. Então eu precisava mesmo de uma conversão interior, de uma transformação interior. E o Senhor fez isso. Então, ao compartilhar isso em muitos lugares, e vejam só, né? A liberdade que Cristo me deu não foi para que eu pudesse fazer essas coisas à vontade, ninguém me falar contra os meus atos e sequer ele me apontar. Mas me vendo livre dessas coisas e hoje compartilhando, onde passo, sempre aparece alguém e diz, rapaz, eu tô preso na mesma situação. E aí o coordenador lá que eu falei, dos adolescentes, né, que disse ter sido violentado, ele falou que se refugiava na pornografia, e aí quando ele resolveu abrir isso na igreja, o que foi de gente que veio procurar ele? Meninos, meninas, dizendo que, olha, eu também estou passando por isso. Lucas, hoje tem pesquisas que mostram que mais de 40% das meninas adolescentes estão se envolvendo com pornografia. Meninas. Sim. E aí, assim, eu fico assustado com o número de pessoas que surgem dentro da igreja mergulhadas nessa mesma situação. A última pessoa que chegou a mim foi... Se você achar que pode ser sério... Tá certo, não, continua. Que susto! A Alexia. Não, é a Siri. Né? A Siri. Oi, meu nome é Siri. Ela. Seja muito bem-vinda, Siri. Ou seja, nós estamos em 3 aqui na mesa, né? Bom, o último foi um rapaz de 28 anos, casado há 3, também na mesma situação. Há 3 anos, não há 3 pessoas, né? Isso, eu deixei bem ambíguo isso aí, né? Casado há 3 anos, com 28 anos de idade, e era uma situação assim tão alarmante que a esposa sabia, a sogra dele sabia, a igreja sabia. No vício da pornografia. E ainda assim ele não conseguia se libertar. Então, foi isso que eu quis dizer, que não ia adiantar, de repente, pelo menos a leitura que eu faço, Deus usar alguém naquele momento para me desmascarar. Talvez eu iria me aprofundar mais ainda. Então chegou mesmo o momento em que o Senhor teve um encontro comigo. Então, daqui a pouco haverá ensinadores aí, já que nós temos as igrejas inclusivas, como você comentou no momento anterior, dizendo que
o jovem ele terá que explorar o seu corpo, conhecer a si mesmo. Não, mas já chegou. Já chegou? Já tem. Explorar o seu corpo, conhecer a si mesmo, estar no vício da pornografia ou qualquer um outro é normal porque ele está conhecendo a si mesmo, entendendo sobre o seu corpo e na verdade é uma grande cilada do diabo, né? Me permita falar como psicanalista agora e eu quero que você que está nos ouvindo, você que é jovem, e compartilha esse trecho com alguém, fala aí, ó, nos tantos minutos aí, ele vai falar sobre isso, porque, gente, tem muita gente que está presa à pornografia. Primeiro ponto da prisão da pornografia, o Lucas trouxe com muita sapiência aqui, existem gatilhos, tá? Quando é que a pornografia começa? Quando o seu começou aos 11 anos, e há um porquê dos 11 anos, porque é nesse momento que os teus hormônios são modulados, né? Você começa a gerar mais dopamina, e o que, irmãos, isso daqui não é diabo, tá? Isso não é diabo em momento algum, isso é você, volto a Gálatas capítulo 5, versículo 19, a primeira característica ali são obras contra você mesmo, a impureza sexual, a lascívia, a pornografia, a porneia, que é o conjunto ali, é contra você. E ali não tem diabo nenhum. É você que vai lá e procura o aplicativo, é você que ia procurar a revistinha, e hoje a gente não tem mais uma pornografia velada, então você propõe-se não escutar música, o funk. Mas tem o proibidão que o teu vizinho tá ouvindo, que o cara lá com o Celtinha passa com o som pancadão lá, e você acaba ouvindo isso. Mas eu quero falar aos pais, aos jovens pais que estão aí. Primeiro, não ande nu na frente do seu filho. Vou dar banho na minha filha e aproveito e fico. Não ande. Isso causa traumas. A criança ela está absorvendo. Isso não pode. Pais, pelo amor de Deus, não deixem seus filhos no colo de quem vocês não têm confiança, inclusive familiar. Os maiores casos de estupro acontecem dentro de casa. E nas igrejas estão aparecendo. Cuidado, a tua igreja é grande, não deixa teu filho ir sozinho no banheiro. Não permita isso. Por quê? Esses traumas, esses desejos desenfreados, eles acabam acontecendo. Só não perde seu raciocínio, por favor, que eu preciso aproveitar esse momento, né? Eu nunca falei, mesmo testemunhando da questão da pornografia, eu nunca falei o porquê que eu entrei nisso. Já que você está dando esses conselhos como psicanalista, eu vou falar. Minha esposa chegou em casa uns meses atrás, e nosso filho, o Heitor, e aí é muito comum isso em meninos, né? Ele tem fimose. Sim. E aí ela disse assim que a médica falou, né, pra ela ir puxando, né, tal, a pelezinha, e também isso, para ela ir puxando a pelezinha. Eu falei assim, não, você não vai fazer isso. A gente vai, então, operar ele. Sim. Por quê? Porque a minha questão era essa. Então, eu me lembro ainda de consultas no pediatra, e a pediatra falando para eu fazer isso enquanto fosse tomar banho. Entende? Então, eu cresci com essa, que se eu puxar, a fimose vai ser retirada. E aí os colegas já diziam o quê? Sobre a masturbação. Exato. Entende? Não, isso aí você... Tira na mão. Tira na mão. É 5 minutos, certo? Então, nessa idade e preocupado com isso, que eu pensei, não, eu preciso resolver esse problema. E aí a masturbação me levou para a pornografia. Porque você precisa do estímulo. Exato. E aí eu me vi preso nisso. Os poucos namoros que eu tive, eles foram muito complicados, porque você está com o nervo à flor da pele, você está vendo coisas ilícitas e se masturbando, então imagina como que não foram esses namoros. E aí eu até coloquei aqui, essa questão de você ser livre em Cristo, você não está livre para no namoro tocar nas partes, em todas as partes do corpo que você quiser. E sem perder o raciocínio. Sim. Na tua cabeça vai falar, você está tão apaixonadinho, que
que você fala, eu vou casar com essa moça, a gente vai casar, a gente já vai fazendo. Não é o Satanás, tá? É a tua mente. Exato. Tá? Continua. Então, assim, foi um conselho de uma médica. Claro que ela não tinha a intenção de me colocar aonde eu entrei. Mas aí, quando a minha esposa chegou e comentou sobre isso, eu falei, não, a gente não vai fazer, tira da sua cabeça a ideia. A gente vai, vamos fazer a cirurgia. Vamos operar ele, o caminho é esse. Até porque criança judia, quando nasce, o menino já é circuncidado no nascimento. Hoje. Lá no Sírio, não, no Albert Einstein, quando a criança nasce, ela já é circuncidada lá. Né? Mas continuando aqui, então, tem alguns conselhos, são pessoas que você não pode deixar se aproximar, você não pode ouvir. Não, você tem que tomar... Irmãos, a psicologia ela é laica, ela jamais vai trazer uma instrução dessa, muito pelo contrário, alguém vai falar que os transtornos que você está passando, você precisa de sexo, porque você precisa soltar tudo isso daí. E fique tranquilo, gente, nós fomos criados por Deus, que ele é perfeito. Deus, quando terminou de fazer o homem, ele falou que ele viu que ele era bom, ele era perfeito. Provérbios, em uma linguagem, diz que Deus nos fez simples e perfeitos, mas nós complicamos tudo. Então, cuidado com essa questão. Se você tem gatilhos que te levam ao consumo da pornografia, eu quero te dar um problema agora para você refletir e levar para casa. Você entra na pornografia agora. Se ela começa como um prazer, ela se torna um vício, porque você fica viciado em pornografia que libera dopamina. A dopamina é como se fosse a cocaína, só que da gente. Então tome cuidado com isso, porque ele vai atrapalhar você lá no teu casamento. O inimigo não tem pressa. O meu pastor Elias Camilo, manda um abraço para ele. Ele fala que o inimigo não tem pressa de nos derrubar. Se ele quer destruir o teu casamento, ele te coloca na pornografia agora, porque quando você estiver diante da sua esposa, a teu cérebro não vai entender que ali é o momento do prazer. Tem jovem que chega para mim e fala, pastor, ora por mim para Deus tirar esse desejo no meu namoro aí, o desejo de... Esse desejo não é do Satanás, gente, esse desejo é teu, é carne. Foi Deus que nos fez, a gente não veio do macaco, foi Deus que nos fez. Os hormônios que nós temos foi dados por Deus. Entenda uma coisa, quando você está lá com a sua namorada e começa a subir aquele fogo, aquele desejo, né, que é comum, e vocês não venham me falar que não é, porque eu não nasci com 45 anos e nem pastor, eu passei por todas essas fases. Não, mas crente sente essas coisas que você está falando? Depois rapaz. Então, tome cuidado, isso daí é normal. Pastor, como é que eu venço isso? A gente tem que terminar o vídeo aqui, mas a gente pode criar um podcast, falar só sobre isso daqui, sim. Mas quando você vê aqui, verso 22 do capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito... Imagine o fruto do Espírito, uma mexerica, com vários gomos. Lá tem um gomo chamado domínio próprio. Lucas, sozinho, o pessoal que tem síndrome de Sansão, sozinho vocês não vencem. Por isso que Deus nos deixou o seu Espírito. E aquele que é ligado na videira, ele começa a ter o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito traz domínio próprio, controle. Então, se você está namorando e o teu namoro está com muita libertinagem, chama o Espírito Santo. Você está na pornografia, eu não consigo sair. Muitas das vezes a gente fala, procure alguém para te ajudar, converse com alguém, abra o coração. Eu não tive coragem de fazer isso. Por isso que eu não mencionei aqui e falei, né? Que chegou ao ponto de sentir... nojo de mim mesmo. Não, mas todo mundo sente. Todo mundo sente nojo. Eu passei, gente, pela pornografia. Não nasci pastor, tá, gente? Passei pela pornografia e tomei decisão. Então, alguns precisam pedir socorro. Então, você vai encontrar na internet várias pessoas. Como é que eu saio da pornografia? Pedindo socorro. Mas você primeiro precisa tomar a decisão. E daí, gente, o que acontece? Dependendo do tempo que você está na pornografia, você já está viciado. Então, o vício, você precisa tratar o vício.
Quem está viciado na pornografia, você vai fazer propósito. Então eu vou deixar a pornografia 30 dias. Quando der 30 dias, gente, teu corpo está em abstinência. E daí você vai ficar doido para consumir pornografia, tá? Mas procure vencer. Com 30 dias você consegue sozinho. A partir do 31º, chama o Espírito Santo. Mas meu conselho, já chama o Espírito Santo no primeiro dia. Olha, eu estou tomando a decisão hoje. Espírito Santo, me ajuda a ter domínio próprio, a dominar os meus desejos. Gente, esse desejo que você tem é teu, dado por Deus. Só que Deus colocou limite em todas as coisas. Quando Deus criou o mundo, ele colocou limite no mar, na terra, no céu, colocou não é sustentação, é o firmamento? O firmamento. Deus colocou limite em tudo. Por que as estrelas não saem caindo na cabeça da gente? Por que a Terra fica flutuando no espaço? Né? Redonda, bonita. Nós somos da Terra redonda, tá? Porque Deus colocou limite, estabeleceu leis para tudo isso. Ele te deu os hormônios, foi ele que te deu, mas é para você usar no casamento. Você e a sua esposa, quando entrarem lá no quarto, o Senhor vai colocar 2 anjos lá na porta com a espada cruzada, glória a Deus, e lá dentro o que 2 concordarem é concordado na terra, o nome do Senhor é glorificado. Aí você vai usar os hormônios, aí você vai usar dopamina, oxitocina, vai usar tudo. Use tudo, né, para a glória de Deus. Mas, irmãos, enquanto você não casar, domínio próprio. Tá? Pornografia se vence com domínio próprio. A gente nem combinou de falar isso daqui, foi verdade. Mas eu sei que o Espírito Santo está nos guiando para te ajudar a sair dessa daí. Sozinho você não consegue. Peça a ajuda do Espírito Santo de Deus. E sobre liberdade, libertinagem, o que mais você gostaria de falar? A gente já entendeu que a liberdade não é com libertinagem, tá? Você não tem licença para pecar. A misericórdia do Senhor, ela tá aí, mas a graça que nos alcança não foi de graça, teve um preço. Mas um segundo ponto que eu recomendo é viva pelo Espírito, tá? Hoje, nos nossos dias, nós precisamos mais do que nunca ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E daí nós já lemos aqui em Gálatas 5, 22, 23, todo mundo fica nervoso, todo mundo ira, todo mundo é passível de entrar em panelinha, todo mundo é passível disso. Mas se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus, a sua vida vai ser muito melhor. Você vai ter probabilidade de mais acertos do que erro, tá? E a liberdade, o Lucas, eu posso dizer que ela é um dom, tá? E deve ser usado com responsabilidade. Ela é recebida através da fé, né? E não é uma conquista humana. Porque Cristo nos conquistou a nossa liberdade na cruz. E quando nós conhecemos a Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. É o que eu falei agora há pouco, você faz escolhas na sua vida, você escolhe, ninguém quer pecar, né? Paulo, inclusive, Freud fala que nós temos o nosso id, a gente tem o id, o ego e o superego. O id é uma criança, sabe aquelas crianças chatas do shopping? Fica rodando, eu quero. É o nosso id, é a nossa carne. O ego é o cara que tenta controlar a carne. Mas você pega o seguinte, se você fosse diabético, você começa a laranjinha aqui, você já tinha caído duro aqui. Mas daí você fica olhando para ela e fala, não, você não pode, o superego tá falando, são os seus valores, tá falando, não come isso, não come isso, não come isso. Porque você começa, você vai passar mal, você é diabético. Daí o seu ego fala o seguinte, o seu id tá falando o seguinte, cara, come que a gente quer comer, a gente tem que experimentar, isso é gostoso. Daí o ego tenta fazer um jeitinho brasileiro. A gente trabalha tanto, vamos fazer o seguinte, tem uma injeção de insulina dentro da bolsa, a gente come um tenho desse e já coloca a injeção. Então você prefere ser ferido para você cumprir um prazer seu. Isso é Freud falando.
Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu tenho dificuldade em fazer, mas o mal, eita. Então, quando você recebe a liberdade, trate ela com responsabilidade e como um dom, para que você saiba promover o bem e resistir e combater o mal. Tá? Então fica essa nossa fala hoje aqui para você. Ame a Cristo, ame a Cristo. O seu amor por Cristo fará grandes transformações na sua mente. E quando a gente tem a mente transformada, a gente entende a boa e agradável vontade de Deus. Por isso, professor, não deixe esse último tópico com pouco tempo, porque é aí que vão nascer os grandes debates, as grandes questões da nossa juventude. E oramos para que Deus possa, através dessa sala, através dessa lição, e também me coloco à disposição, para te dar uma direção. E não estou aqui, eu não sou seu pastor para ouvir seus pecados, né? Procure o seu pastor, confesse, mas peça ajuda. Você quer mudar de vida? Peça ajuda do Espírito Santo de Deus. É isso, Lucas. É isso aí. Bom, eu diria então que ser livre em Cristo é você ter condições de ter o domínio próprio, como o pastor comentou, uma virtude do Espírito, e você ter condições de fato de decidir não pecar. É uma decisão. Cristo te libertou e eu decido não pecar. Então, você sabe onde estão localizadas as suas fraquezas, você se conhece, então evite esses caminhos. É uma decisão que passa por você. Decida não ir por esses caminhos, porque você já foi por ele um dia e sabe que de repente não há volta. Aparece aí para você as redes sociais do pastor Uri Barros, como ele já disse aqui, é psicanalista. Aparece minhas redes sociais aí, por favor, eu quero ver uma notificação sua lá no Instagram, que você está nos seguindo. E mais, fica um apelo aqui, você conhece algum jovem passando pelas situações que nós aqui comentamos, manda para ele, de repente pode ser a fala, o bate-papo necessário para ele ter um choque de realidade, um encontro com Cristo e ter a sua vida transformada. Pastor, deixe suas considerações, por favor. Gente, mais uma vez, agradecer você, Lucas, pelo convite, por nos permitir abrir essa lição. Aqueles que vêm após mim são maiores do que eu e com certeza terão novos conteúdos, mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o teu ministério, você que está de férias da escola dominical, recomendo. Aqui o vídeo é muito bacana, mas a interação entre os jovens, você vai descobrir que tem pessoas que estão passando pela mesma situação que você. E estejam, gente, conectados com Deus, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que a vida de vocês será transformada. Nossos contatos vai aparecer lá, né, Sim. Lucas? Precisando, pode nos chamar lá para o Instagram, pelo Instagram, pelas nossas redes sociais. Lá no YouTube também você vai ver alguns shorts que falam? Shorts. Tem umas bermudas minhas lá, né? Eu tenho que colocar mais, confesso, mas vai ser um prazer imenso. E esse trimestre vai ser marcante para a tua história, para a tua vida. Deus abençoe. Muito bem, próxima aula nós estaremos aqui e não bem aqui. É porque aqui nós estamos agora na casa do pastor Uri, mas aqui no canal do pastor Lucas Gomes. Será a lição com o título O Falso Evangelho. Como eu já disse no início, toda semana um amigo ou amiga estará comigo conversando um pouco, dando a você, professor, subsídio para as próximas lições e você, aluno, fazendo já vislumbrar um pouco da temática do próximo domingo para lhe dar aquela certeza. Eu não posso faltar na EBD. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, seguir nossas redes e, se quiser, comentar qualquer coisa, pois aqui o espaço é seu. Deus te abençoe, até a próxima.